Irmãos, mais uma vez, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Lindo hino, né? Lindo hino que conta a história de todos nós, né? Cada um tem um pedacinho desse hino do qual ele conta a história, né? Quantas vezes nós não passamos pelo vale da sombra da morte e todas as vezes que nós passamos ali, o Senhor ele nos livrou, né? Se nós estamos aqui até hoje, é porque ele nos livrou, é porque não chegou o momento ainda de nós nos encontrarmos com ele. Mas não se esqueçam que no dia que nós não estivermos mais aqui, é porque chegou o momento do Senhor colher-nos e levá-lo para a sua glória. Então nós precisamos crer no Jesus, que é um Jesus total, que é um Jesus inteiro, que é um Jesus soberano, que é Deus. Porque ele nos mantém aqui até o momento em que verdadeiramente nós precisamos estar aqui. Quando nós não estivermos mais, ele vai nos colher, irmãos. Ele vai nos levar para a glória. Mas enquanto não for o momento, não há ninguém e não há nada, nem criatura nenhuma que possa fazer alguma coisa contra as nossas vidas. Porque Jesus é o nosso Deus e é Ele que nos protege, é Ele que nos defende. É claro que em dados momentos da vida nós tememos, né? Nós nos surpreendemos com algumas coisas que acontecem, nós ficamos temerosos, receiosos, mas isso é porque é da natureza humana mesmo. Mas não vamos temer, vamos confiar no Senhor, porque o Senhor ele é bom e ele tem nos segurado com a sua mão e tem nos sustentado. Se tudo tem o que tem acontecido tem sido com a permissão divina, mas ele tem nos sustentado todo o tempo para a honra e glória do nome dele. Amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, quem tiver com a Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 23. Vou ler apenas 4 versículos aqui para a gente meditar um pouco na palavra do Senhor. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8, o verso 23, do 23 ao 27. A minha Bíblia tem como título Jesus acalma a tempestade. Isso. Amém? Vamos ler? A palavra de Deus diz assim: ao entrar no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos todos morrer. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este homem, a quem até os ventos e o mar obedecem? E eu queria, irmãos, começar a falar da mensagem de Deus exatamente desse último versículo. Vejam que se você for ler nos contextos anteriores, você vai ver que esses discípulos de Jesus já estavam andando com ele há algum tempo. Já tinham visto Jesus abrir olhos de cegos, já tinham visto Jesus curar leprosos, já tinham visto Jesus, inclusive, ressuscitar mortos. Mas depois de verem Jesus fazer um milagre como esse, envolvendo ali a natureza, né? Eles se admiram e perguntam: quem é este homem que até o mar e os ventos o obedecem? Então, irmãos, não é todo discípulo de Jesus que sabe de fato quem é Jesus. Não é todos que dizem que são discípulos de Jesus que de fato o conhecem de caminhar com ele, o conhecem de testemunhar suas grandezas, o conhecem de presenciar os seus momentos íntimos, sozinhos.
Veja que esses discípulos aqui, irmãos, eles estavam admirados que Jesus mandou o mar parar e o mar parou. Mandou o vento se calar e o vento se calou e fez uma grande bonança naquele lugar. E eles olham um para o outro e dizem: quem é este homem que nós estamos seguindo? Porque até o mar e os ventos obedecem à sua voz. Eles ainda, no íntimo do seu coração, não acreditavam que Jesus era Deus. Eles ainda no íntimo do seu coração não acreditavam que Jesus era aquele que veio para de fato perdoar todos os pecados, para trazer a redenção para Israel e para o mundo. Eles estavam andando com Jesus, mas ainda estavam duvidosos. Ainda estavam temerosos com algumas coisas que estavam acontecendo. Ainda estavam receosos na caminhada. E aí eu pergunto a você, irmão, e quantas vezes nós não estamos assim? Quantas vezes nós não servimos a Jesus? Já presenciamos milagres maravilhosos, como é o caso do irmão aí por quem nós oramos e o Senhor fez um milagre maravilhoso. Quantas vezes nós não estamos na caminhada com Jesus, observando Jesus falar conosco, nos encaminhar para o caminho certo onde temos que seguir, e aí nós vamos lá e de fato era aquele caminho, as coisas acontecem de acordo com a vontade dele, com aquilo que ele nos disse que ia acontecer, mas mesmo assim, quantas vezes nós ainda não recuamos, nós não nos desviamos de um lado para o outro, como dizia Paulo, ele me mandou ir para a esquerda, eu fui para a direita, ele me mandou ir para a direita, eu fui para a esquerda. Quantas vezes? Mas por que ainda acontece isso com a gente? Por que aconteceu isso com aqueles discípulos? Porque nós somos seres humanos. E às vezes nós vacilamos na caminhada. É normal, é comum acontecer isso. Mas nós não podemos esquecer em momento algum, irmãos, e por motivo nenhum dessa vida, de que Jesus ele pode acalmar as tempestades, mandar o mar se calar e o mar se cala, mandar o vento parar e o vento para. Aí você pode me perguntar, então por que o vento não parou ainda na minha vida? Por que o mar ainda está agitado? Por que as águas ainda estão entrando no meu barco? Porque ainda não é o momento. Quando for o momento, ele vai mandar parar e vai parar. Quando for o momento, ele vai dar uma ordem só e as coisas vão acontecer de acordo com o beneplácito da sua vontade. Acalma o teu coração, espera. Quem podia dizer, irmãos, que esse irmão que está aí conosco hoje iria estar aí sentado na cozinha da nossa irmã Verta, escutando a palavra de Deus, são e salvo, demonstrando uma saúde, um sorriso lindo, agradecendo a Jesus pelo milagre, pela cura. Há poucos dias atrás o mar estava agitado na vida dele, os ventos estavam soprando para todos os lados, mas chegou um momento em que Jesus, que estava lá na proa do barco dormindo, acordou e disse ao vento: cala-te, e ele calou-se. Disse ao mar: para, e o mar parou, e ele foi curado, para a honra e glória de Deus. Então vai chegar um momento na tua vida e na minha, em que o mar ele vai ter que parar, porque a ordem vai vir diretamente do céu. Sabe outra coisa que me admira muito nesse texto também, irmãos? É que esses homens que estavam com medo dessa tempestade, que a Bíblia relata que a água estava entrando no barco, eles não estavam num lugar hostil ou num lugar que eles não conheciam. Afinal de contas, eles eram pescadores, eles viviam nesse mar. Quantas e quantas tempestades esses homens já não pegaram antes de conhecer Jesus? E quantas vezes eles não tiveram que se jogar no mar e nadar até a praia, porque senão o mar ia cada vez mais engolir aquele barco? E a saída é nadar até a praia. Quantas vezes eles já não pegaram outras tempestades enquanto estavam pescando e não mergulharam e foram nadando até a praia? Mas chega um momento na vida que mesmo a gente estando acostumado com o local onde vivemos, chega um momento na vida que mesmo a gente estando acostumado com tudo aquilo que nós temos cotidianamente em nossa vida, a nossa mente vacila.
O nosso coração desconhece a tudo e a todos. E a gente sucumbe no medo. Isso é normal, isso é comum. Mas Jesus está aqui hoje para dizer para você: eu estou no barco com você. Não tema. A sua fé é pequena, mas eu estou com você e não há nada que você não possa vencer. Não há nada que você não possa, não há desafio nenhum que você não possa encarar, porque eu estou no barco com você. E por mais que as águas estejam entrando de barco adentro, por mais que os ventos estejam soprando forte, e você pense que esse barco vai afundar ou vai virar, eu sou Jesus e eu vou te dizer, ele não vai afundar, ele não vai virar. As águas não vão tomar conta desse barco, porque eu estou aqui com você e você vai vencer. É essa a palavra de Deus para a nossa vida, irmão. Como disse a nossa irmã Bel, quantas pessoas ela não viu Deus curar dentro daquele hospital onde ela trabalha, deitada naquelas camas de hospital, desenganados pelos médicos, mas Deus foi lá, colocou a mão e curou, porque o médico só vai até onde o Senhor permita que ele vá. Quando não tem mais permissão, é o Senhor que faz o milagre. Então vejam, esses pescadores estavam acostumados com aquele lugar. Estavam acostumados com aquele ambiente. Mas eles estavam morrendo de medo daquelas águas. Eles estavam morrendo de medo daqueles ventos. E Jesus dormindo na proa do barco, irmãos. E eles vão lá e falam assim: Senhor, Senhor, acorda. Nos ajuda, nos salva, nós vamos perecer, nós vamos morrer. E Jesus calmamente olha para cada um deles e diz: homens de pequena fé. E simplesmente manda o mar se calar, manda o vento se calar, e tudo fica em paz. Porque com Jesus, irmãos, tudo fica em paz. Por mais agitado que o mar pareça estar, que os ventos pareçam estar, com Jesus tudo fica em paz. Depois que eles atravessaram aquele mar, agora com a água quietinha, sem nenhum vento, Jesus passa para o outro lado, irmãos, e a primeira coisa que ele faz é entrar na casa de Pedro. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que a sogra de Pedro estava acamada, com uma febre que não a deixava por nada. Eu tenho certeza que a família daquela mulher já tinha feito de tudo, oferecido a ela todos os remédios caseiros que tinha ali naquela época, naquele lugar, para ela sarar, e ela continuava com febre. E Jesus chega ali e toca a mão daquela mulher, imediatamente a febre a deixa, a ponto dela se levantar e começar a servi-los. Depois disso, a Bíblia diz que alguns que estavam ali viram esse movimento de Jesus e sai e traz pessoas de todas as redondezas, pessoas enfermas, pessoas endemoniadas, pessoas que estavam com todos os males que você possa imaginar. E a Bíblia diz que Jesus cura a todos, liberta a todos. E prosseguindo ainda ali, irmãos, a Bíblia diz que Jesus ainda se encontra depois com um centurião daquela região que diz que o seu filho está doente. Ele diz que vai lá para curar a criança, e o centurião diz: não precisa ir lá, só preciso que o senhor dê uma palavra, que eu tenho certeza que meu servo será curado. E Jesus dá a palavra e o servo é curado. E daqui para frente nós vamos ver Jesus fazendo diversos milagres, ressuscitando mortos, levantando pessoas que estavam coxas. Mas nós vemos também o mestre dizer que nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, com o que nós fazemos, com o que nós falamos e com a forma como nós pensamos. Porque só existe um Deus e só existe um Senhor e um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. É o único que pode fazer algo por mim e por você. É o único que pode, de fato, nos tirar do momento em que nós estamos e da consciência em que nós estamos e alterar todas as coisas e fazer com que as coisas mudem em nossas vidas. Foi o único capaz de nos dar o Espírito Santo para que seja o nosso guia, para que nos leve aonde nós precisamos de fato ir
e levar a palavra do Senhor. Então tem muitas pessoas que dependem de mim e de você. Tem muitas pessoas que dependem do mover da igreja, do mover do Espírito Santo através da igreja. Cada um de nós tem um papel importante, um papel fundamental na vida cristã, para ajudar aqueles que precisam realmente de um socorro. Então vamos fortalecer, vamos nos fortalecer, vamos crer que o Jesus ele está à nossa frente, abrindo os caminhos, preparando os lugares onde nós temos que ir, acalmando as tempestades, aquietando os ventos, e que nós vamos chegar, irmãos, ao objetivo final, porque o Senhor vai nos guiar até lá. Quantas pessoas nós não já deixamos para trás, né? Quantas pessoas nós não já perdemos, mas quantas pessoas, irmãos, nós não já ganhamos? Quantas pessoas nós não já alcançamos com a palavra do Senhor? Quantas pessoas nós não já ajudamos, não favorecemos com a palavra do Senhor? E a tua oração tem chegado no céu. A prova disso é que milagres têm acontecido. É que o Senhor tem feito coisas maravilhosas acontecer na vida de pessoas por quem nós temos orado. E a cada dia que se passa, eu tenho percebido, eu dizia isso hoje na oração de manhã na igreja, a cada dia que se passa eu tenho percebido que as coisas têm melhorado em nossas vidas. Pode parecer que tudo ao redor, irmão, está piorando, mas eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo que desde o momento em que eu conheci Jesus e que eu resolvi ser o seu discípulo, as coisas têm melhorado em minha vida. Eu tenho crescido espiritualmente, eu tenho crescido como pessoa. Eu tenho abraçado mais, eu tenho beijado mais, eu tenho sorrido mais. Eu tenho sido melhor a cada dia, porque o Senhor trabalha em nós e depois trabalha através de nós. Foi exatamente por isso que o Senhor acalmou a tempestade ali naquele lugar, acalmou os ventos, falou para aqueles discípulos confiarem nele, não temerem, porque através deles o Senhor tinha uma obra grande a fazer. E hoje nós estamos aqui na presença do Senhor, e hoje milhões de pessoas mundo afora estão na presença do Senhor por causa daqueles 12 medrosos do barco, que naquele momento sentiram medo, sentiram pavor, mas ao mesmo tempo perceberam que Jesus estava com eles e os encorajou a se manterem firmes. Foram eles que, quando saíram daquele barco, pregaram o evangelho naquela redondeza, espalharam o evangelho por todo o país e depois pelo mundo inteiro. E hoje o mundo está cheio de cristãos da forma que está, por causa da fé e da coragem daqueles homens que no início demonstraram medo. Daqueles homens que no início demonstraram um pavor do lugar onde estavam, mas depois o Senhor os encorajou, dando-lhes o Espírito Santo, e eles pregaram o evangelho até a morte. E cada um deles, irmãos, morreu de uma morte mais terrível do que a outra. Os que não foram fervidos em óleo quente foram crucificados de ponta cabeça, tiveram suas cabeças arrancadas, mas eles não deixaram de pregar o evangelho e se encorajaram e levaram a palavra de Jesus até o fim. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos dar um testemunho público no mundo de que quem nos segura e quem nos fortalece é o Senhor. Mas vai chegar, irmãos, aqui ou ali, um momento de fraqueza. Vai chegar aqui ou ali um momento em que o vento vai soprar um pouco mais forte, em que as ondas vão balançar o barco a ponto de água entrar no barco, mas te lembra que Jesus está no barco com você. E ele não sai do barco, ele permanece ali. E ele é o Deus que faz as coisas se acalmarem quando as coisas têm que se acalmar. E eu tenho certeza, irmãos, que nas nossas vidas e na vida daqueles que nós temos alcançado com a nossa palavra, com a nossa oração, é hora de acalmar. Diga isso para o teu irmão. Irmão, é hora de acalmar. É hora de esperar, porque Jesus está fazendo. Sabe aquela bênção que você está esperando?
e que o Senhor te prometeu que ia trazer para você e não chegou ainda? Sabe por que não chegou ainda? Porque ele está gerando, irmão. Ele está gerando a bênção. Ela não vai chegar nem depois e nem antes, ela vai chegar exatamente no momento certo, porque ele está gerando essa bênção. Então não tema nada, não tema a ninguém, apenas siga a voz do Espírito Santo que está toda hora no teu coração, porque a bênção que você está esperando, ela vai chegar no momento exato, exatamente porque o Senhor está gerando e vai chegar na tua vida no nome do Senhor Jesus. Amém? Dê graças a Deus, irmãos, por isso, porque o Senhor, ele está fazendo coisas grandes em nossas vidas e através de nossa vida para a honra e glória do nome dele. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.